Vai. Deu uma travada aqui, mas agora foi, hein? Agora está gravando. Perfeito, perfeito, meus queridos. Olha só. Na aula passada, né, na última aula, portanto, eu terminei, né, foi a aula que vocês não conseguiram estar presentes, infelizmente a internet não estava colaborando, é isso? Boa noite, Daiane. A internet não estava colaborando, né? E vocês, portanto, não conseguiram entrar. Só o Maurício conseguiu entrar, mas nem sei se ele conseguiu escutar alguma coisa, porque eu falei com ele algumas vezes, mas ele não me respondeu, então não sei nem se ele conseguiu ver direito, né? Mas enfim, a aula eu gravei para vocês, está, né, disponível aí. Recomendo, tá? Que vocês depois, quem não assistiu, assista lá, porque é uma aula que eu trabalhei conceitos importantes, hein? Principalmente o conceito que talvez seja o principal do marketing, que é a ideia dos 4Ps lá do marketing, ou que também chamamos de mix de marketing ou composto de marketing, tá? Então, esses três nomes denominam as mesmas coisas. E o conceito vai falar, né, de quatro coisas importantes que dentro do marketing a gente precisa dominar para que uma marca, uma empresa, ela consiga ter uma boa performance dos seus produtos ou serviços. Né? O P do produto é que tem tudo a ver com tudo que tem a ver com a composição do produto, a forma como o produto é mostrada. O Marcelo falou ali, ter sucesso, exatamente, é isso, né? Uma marca ter sucesso precisa dominar aqueles 4Ps ali, tá? E é muito importante. Então, assim, eu não vou explicar tudo outra vez, porque é um tempo, né, que a gente acaba perdendo, mas para vocês entenderem, não ficarem perdidos aí também quem não viu o vídeo ainda, mas vejam, tá? Por favor. Que até foi uma aula curta, eu consegui fazer em 1 hora. Quando vocês não estão, eu acabo dando menos exemplo, né? Então, deu para fazer a aula em 1 hora, 1 horazinha de vídeo, depois vocês assistam. O P do produto, tudo que diz respeito ao produto, as características dele, a forma de apresentação, ou as formas, né? Produto que às vezes ele tem várias formas de apresentação, por exemplo, refrigerante em lata. Tem a latinha pequenininha, tem a lata maior, tem uma outra lata. Então, várias formas. Ou refrigerante propriamente, que tem garrafa, garrafa de vidro, garrafa de plástico, tudo isso, né, compõe o P do produto. Também a forma como as pessoas usam o produto diz respeito a isso, né? Que horas que eles tomam esse refrigerante, em quais momentos as pessoas costumam recorrer a esse refrigerante, tudo isso vai ser importante. Depois a gente tem o P, né, não necessariamente nessa ordem, tá? Porque ele não é uma ordem, então são 4Ps, pode analisar da maneira que for mais interessante. Mas depois a gente tem também o P, né, de promoção. Promoção é tudo aquilo que diz respeito ao modo como eu faço o meu produto chegar nas pessoas, né? Então, é a forma como eu mostro esse produto na publicidade, na propaganda, como é que eu faço para esse produto estar, né, ser visto na cidade. Então, materiais de ponto de venda que a gente tem, isso, é, aqueles letreiros, né, que a gente às vezes vai ver lá na, nos bares ou em supermercados, tudo que for relativo a uma maneira de eu promover este produto, degustação, ações, né? Às vezes um patrocínio, por exemplo, alguma coisa, um estádio de futebol hoje tem usado muito nome dos produtos, né? Para poder, que a gente chama de naming rights, que é direito sobre nomes, né? Sobre nomes das arenas de futebol. Isso também vai entrar aí, né, no T de promoção. Então, tudo tem a ver com promoção de alguma maneira. Você coloca pessoas para bater de porta em porta para vender o produto, isso é promoção, né? Que a Avon faz, por exemplo. Então, tá lá esse P de promoção. Né? Então, nós temos P de produto, P de promoção. Temos também o P de praça, que praça para a gente é o quê? É o lugar, né? Por que chama praça? Praça é um nome estranho, né? Às vezes a gente fala assim, pô, nome estranho, né? Coisa esquisita e tal. Mas por que ele leva esse nome estranho? Porque se você traduzir isso como lugar, né? Ficaria 3Ps e um L. Então seria interessante. Aí o pessoal optou aí por trazer o P de lugar como esse
praça, né? É que muita gente fala, em qual praça você vai atuar? É o lugar que você vai atuar. Então, o P de praça diz respeito a tudo que diz, né, tudo que tem relação com os lugares onde a gente vai atuar para vender o produto, para os mercados, digamos assim, desse produto. Então, se você vai atuar, nós estamos falando, né, de lugar, por exemplo, atua na região norte, ou atua só no estado de Roraima, ou só na cidade de Boa Vista, ou só numa região de Boa Vista, ou atua em vários lugares, isso tem, né, relação com esse P, de lugar, de praça. Né? Mas também com a maneira que a gente vai fazer esse produto chegar nesse lugar. Como é que eu vou distribuir esse produto para esse lugar? Isso também é importante estar lá no P de praça. Então, olha só, o marketing, para vocês verem que o marketing ele lida com tudo, porque não adianta eu ter uma boa estratégia de marketing, no sentido que a gente costuma ver de divulgação, né, que a gente já conversou lá na primeira aula, se eu não consigo fazer meu produto chegar até onde eu preciso que ele esteja. Né? Então, vê só, eu faço toda uma eu componho todos esses P's. E o último, eu vou falar o último P, depois eu volto nesse exemplo. O P de preço, que é tudo que tem a ver com o preço do produto. Aí que tem a ver com o preço, né? Não é só aquele preço que eu dou no final, não. Né? É a composição desse preço, é o valor que ele vai ter. Né? Nós já falamos sobre isso também. Preço e valor são coisas diferentes. Então, o que é o valor? Valor é como o meu consumidor, como o meu mercado enxerga o meu produto. Né? Olha só, vocês acham que tem alguma razão, por exemplo, racional apenas para a Coca-Cola ser tão mais cara do que um refrigerante, por exemplo, Dolly Cola, ou um outro refrigerante, né, menos conhecido, Cola? Então, assim, a qualidade da Coca-Cola é melhor, tudo bem. Mas será que só isso, né, por si só, vai responder a uma diferença de custos que às vezes é dobro do valor? Não, a Coca-Cola às vezes custa, sei lá, 2 litros, custa, não sei nem quanto custa uma Coca-Cola, mas eu não bebo refrigerante tem 3 anos. Mas deve estar na faixa do que? Uns R$ 6 aí, uma Coca-Cola 2 litros, 6, R$ 7. E um refrigerante normalzinho, né, de marca desconhecida, às vezes está 3, 4, 8 já, Marcelo, meu Jesus. 8, ó. E um refrigerante lá, um Dolly Cola, uma marca menos conhecida de cola, deve estar pela metade do preço. Só a qualidade é responsável por essa diferença de preço? Na maioria das vezes, não. Claro que não, porque assim, você pensar o custo de produção dos produtos hoje, ele costuma ser muito próximo, ele costuma estar muito, né, porque é acessível a todo mundo. Claro que a Coca-Cola produz uma quantidade muito maior de refrigerante e por isso, inclusive, os custos dela às vezes é mais baixo, né? Mas em compensação, às vezes ela usa ingredientes melhores, né? E por isso eleva um pouco o custo. Mas não é essa a diferença. A diferença também está, né, em outras coisas que compõem esse P de preço, né? Que é sobretudo, o valor do produto é como aquela empresa se posiciona, né, no mercado. Porque se a Coca-Cola começar a botar o refrigerante dela mais barato do que um refrigerante vagabundo, a gente não vai ver valor na Coca. A gente vai, pô, mas por que ela é mais barata? Né? Se ela é melhor? Alguma coisa esquisita aí. Né? Então, a gente tem também uma diferenciação de mercado, de segmento. O que é o segmento? É o lugar onde eu atuo ali, né? Eu estou vendendo para gente que tem predisposição a pagar mais por um produto de qualidade, eu estou vendendo para gente que quer um produto mais barato, estou vendendo para gente que quer só quer um produto, qualquer que seja, né? Então, isso é segmento. E aí a gente vai ver no mercado segmenta a segmentação sendo estratificada por classe social, né? O que eu acho sempre muito ruim. Já falei para vocês isso várias vezes. Hoje, cada vez mais, eu acho que essa classificação por classe social apenas, né? Só ela é bastante problemática, tá? Problemática por quê? Porque, né, quando até pouco tempo atrás você tinha uma distinção muito clara, sim. Eu não vou negar não. É gente que tinha dinheiro comprava uma coisa, e gente que não tinha comprava outra, né? Então você não via, por exemplo, quem não tinha dinheiro tendo um celular não tinha, né? Vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, gente que não tinha dinheiro não tinha acesso a coisas de muita qualidade, infelizmente. Mas isso, ao longo do tempo, foi mudando. Por quê?
Porque nós vivemos uma cultura de consumo, não é isso? A nossa cultura hoje é uma cultura de consumo. Eu posso falar até melhor sobre isso para vocês em outro momento, não na disciplina, mas a gente pode tentar fazer de repente um evento para a gente discutir os impactos, por exemplo, da cultura de consumo na vida, né, da sociedade, que é um tema que eu gosto muito. Mas a gente vive um momento em que tudo é pautado pelo consumo, que é tudo pautado pelo consumo. Quando a gente fala tudo, é claro que a gente entende que existem outras relações, mas a maioria das coisas que a gente faz hoje, elas dizem respeito a algum tipo de consumo, que a gente às vezes não se toca, né? E quando a gente fala do tempo que a gente perde nas redes sociais, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está consumindo ali um monte de coisa, está consumindo publicidade, né? Que a gente vê toda hora anúncio publicitário no Instagram, no TikTok da vida, não sei se vocês usam ainda Facebook, mas no finado Facebook, no e-mail, né? Então, o tempo inteiro a gente está sendo impactado por essas coisas. Além disso, nós estamos consumindo conteúdo, né? Então, olha, quantas pessoas vocês seguem lá que são influencers, né? São influenciadores digitais, pessoas que às vezes selecionam o que vão falar. Então, você segue lá, por exemplo, vamos falar sobre quem eu sigo ali, por exemplo. Eu sigo um monte de influenciador, não um monte não, né? Tem um ou outro, mas eu sigo alguns influenciadores que falam sobre assuntos que me agradam, né? Assuntos que eu tenho interesse. Então, por exemplo, influenciadores que falam sobre literatura, que eu gosto de ler, influenciadores que falam sobre publicidade, marketing, outra coisa que eu gosto, e influenciadores que falam sobre política, que é um assunto que eu gosto de discutir. E essas pessoas, elas estão vendendo ali conteúdos, né? Elas estão selecionando dentro de um universo, conteúdos para você consumir, que eu, por exemplo, gosto e aí consumo daquelas pessoas, mas às vezes a Aline não vai curtir, né? Então, vamos dizer que eu estou consumindo lá um sujeito que é um influenciador de política e ele fala sobre política do ponto de vista que me agrada, mas às vezes esse ponto de vista não é o mesmo da Aline, e a Aline não gosta, a Aline segue outro que eu não gosto, por quê? Porque é ponto de vista diferente. E aí a gente vai construindo as nossas relações baseadas no quê? No consumo, né? Então, por isso que alguns pensadores hoje tratam a nossa sociedade como uma sociedade de consumo, né? Tudo muito mediado pelo consumo. Isso não é só, né, nesse sentido, porque, por exemplo, as coisas que a gente consome nos definem de alguma maneira, não é? Então, vê só, se você usa uma roupa da Lacoste, que é uma marca cara, ou, né, sei lá, da Dolce Gabbana, você anda todo arrumado, bonito lá, com suas roupas, né? Sua bolsa Dolce Gabbana, né? Que custa quase um carro, é isso? E as pessoas vão te ver de uma maneira. Por que alguém geralmente opta por usar roupas de marca, né? Para passar uma impressão, não é isso? E eu, às vezes, por exemplo, não uso muito roupa de marca, né? Aliás, não uso muito, não uso nada de roupa de marca. Não gosto muito de roupa de marca, porque eu tenho outras prioridades. Mas eu uso aquelas blusas que vocês sempre já viram, né? De vez em quando vocês veem eu usar a blusa que tem ali um recado, né? Que tem uma coisa de uma cultura pop que eu gosto, um filme, uma coisa sobre um recado, né? Uma frase e tal. Isso o que eu estou fazendo quando eu escolho, seleciono essas blusas? Também eu estou consumindo, né? Eu estou mostrando, aliás, eu estou mostrando quem eu sou através das coisas que eu consumo, tá? Então, na maior parte do tempo a gente está fazendo isso. E isso mudou muito a maneira da gente ver a relação, né, justamente, de segmentação de mercado. Porque antes era tudo assim, então você é pobre, você consome coisa de pobre, você é rico, você consome coisa de rico. O que não deixou de ser uma verdade, não, né? É claro, por exemplo, sei lá, não sei se eu não tenho iPhone, né? Meu celular é um Samsung M30 que eu comprei em 2019, tá aqui até hoje. Por quê? Eu tenho condição de comprar um iPhone? Talvez, mas não é uma prioridade para mim. Eu não sou o público preferencial do iPhone, né? Que é o cara que tem dinheiro sobrando para comprar um iPhone, né? Mas, olha só, quantas pessoas vocês conhecem que não são ricas, né? E que têm um iPhone? Vocês devem conhecer, não conhece? Quantas pessoas vocês conhecem que não são ricas, mas que têm um carro que de repente vocês acham que uma pessoa rica só que deveria ter, ou poderia ter, né?
Isso acontece, acontece. Por quê? Porque hoje o nosso estilo de vida ele é muito baseado no consumo. Então, por vezes, as pessoas vão preferir consumir algo de qualidade, né, que para elas é importante, a, por exemplo, usar aquele dinheiro para outras questões. Né? Então, às vezes, a pessoa prefere comprar uma TV 50 polegadas, smart, bonita e tal, a economizar dinheiro, a guardar e ter uma poupança para uma reserva de futura. Né? Às vezes, a pessoa prefere não ter um plano de saúde e usar aquele dinheiro para viajar. Né? Isso super acontece. Né? O Marcelo está fazendo uma pontuação importante. Coisas que às vezes aqui no Brasil a gente considera como luxo, em outros países, né, é algo bem comum de fato. Né? Por quê? Porque essa cultura de consumo que nós estamos mencionando, ela vai, ela é algo inerente ao capitalismo, então, portanto, tudo que a gente tem de desenvolvimento no capitalismo, ele vem de cima para baixo, dos países economicamente desenvolvidos para os países menos economicamente desenvolvidos, né? Que é o nosso caso aqui. Né? Então, se você considerar, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que é o ápice aí, talvez, da cultura de consumo, eles, né, você já deve ter ouvido falar várias vezes, né, aquelas coisas que o povo que vai para os Estados Unidos fala, nossa, nos Estados Unidos o pessoal joga uma televisão novinha de 50 polegadas no lixo e compra outra, porque não compensa vender e tal, porque é muito barato, né? Já ouviram isso várias vezes. O povo vai para lá para comprar eletroeletrônico, né? Às vezes, agora não vai mais porque o dólar tá caríssimo, né? Mas antigamente ia muito. Porque com o dólar a 2, 3 reais, você compra um iPhone nos Estados Unidos por metade do preço do que aqui, às vezes 3 vezes menos, né? Isso não é bom nem ruim, tá, gente? Não estou fazendo juízo de valor nesse momento. Como eu falei, se vocês quiserem, a gente discute isso em outro momento. Eu gosto dessa discussão, mas não estou fazendo juízo de valor da cultura de consumo. Só mostrando para vocês que o consumo hoje demarca muito o que nós somos, né? Como nós nos expressamos. E por conta disso, né? Justamente, boa noite, Nilza. Por conta justamente disso, a noção que a gente tem do que é para um segmento ou para outro, ela ficou um pouco misturada, tá? Então, quando eu falo isso para vocês, a Aline tá falando, não é só a TV que os caras jogam fora, não. É muita coisa, né? Todo mundo que vai para os Estados Unidos, geralmente, conta uma história de que achou alguma coisa. Boa noite, Nilza. Tudo bem? Não, não tem problema não, imagina. Mas isso, gente, é algo, né? Eu estou trazendo isso para vocês pensarem sobre a estratificação de mercado, que está nesse último P aí que eu falei, que é o P do preço, no último, não, no penúltimo. O P do preço. Por quê? Porque muitas vezes o P do preço, antigamente, quando eu entrei na faculdade, né, quando a gente ia estudar o P de preço do marketing, que está lá o composto de marketing, eu devia ter colocado isso aqui, né, de novo, mas enfim, agora eu já não coloquei, vamos continuar. Mas esses 4 P's, o P de preço, para mim, foi ensinado como composição de preço. Você tem que ver, né, qual é o seu preço, você junta lá as coisas, né, e vê o seu preço é tal, você vai vender esse preço. Você tem que combater, então, no mercado daquele preço ali. Então, por exemplo, se você está falando de refrigerante, o seu produto custa R$ 5, você não vai competir com a Coca-Cola, você vai competir com os refrigerantes mais baixos. E isso hoje não é mais uma verdade. Por quê? Porque o valor do produto não é apenas aquilo que o preço dele coloca. Mas o preço é importante sim. Né? Por isso que você vê que tem cervejas que volta. Ela sempre é tida como uma cerveja, por exemplo, de universitário, cerveja de gente de festa, de churrasco e tal, porque, por exemplo, a Itaipava, né? Porque é muito raro você ver pessoas que falam assim, não, eu gosto de Itaipava, eu compro a Itaipava para minha casa. A cerveja que eu bebo lá em casa é Itaipava, tal, né? Não é muito normal isso. A pessoa quando fala, a minha cerveja preferida, quase nunca é Itaipava. Né? Um ou outro que vai preferir Itaipava. Mas todo mundo associa Itaipava a um momento, por exemplo, vou para um churrasco, vou levar Itaipava. Eu vou estar bebendo numa festa, aí eu tomo Itaipava, né? Estou na rua, né, numa bagunça lá e tal, vou tomar Itaipava. Por quê? Porque é mais barata. E a Itaipava é uma cerveja que não perde muito para muitas outras. Se vocês fizerem um teste cego, por exemplo, vocês vão ver
que não tem muita diferença, né? Eu já participei de vários testes cegos de cerveja, já fiz, né? Em sala de aula, não, porque não pode, né? Mas já fiz com os meus alunos, às vezes, depois da sala de aula. E quando eu dava aula eu já dei aula, por exemplo, de psicologia do consumidor, eu fazia uma coisa que chama-se análise sensorial com os alunos. E essa análise sensorial é uma prática muito utilizada em engenharia de alimentos, na gastronomia, né? Que é para você sentir, ela serve para duas coisas basicamente. É para você conhecer um produto, ver como é que aquele produto, como que a pessoa entende aquele produto, se ela gosta, se ela não gosta, se ela sente cheiro de alguma coisa, se ela vê gosto de alguma coisa específica e tal. E ela também é muito útil para comparar produtos, né, entre si. Então, eu faço muito isso, por exemplo, né, quando eu dava aula de psicologia do consumidor, eu fazia muito para os meninos verem, a diferença, às vezes, de uma marca estabelecida e uma marca não estabelecida, muitas vezes estava nesse conjunto de coisas que compõem o produto, né? A ideia do que é aquele produto. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas aqui na minha região tem um doce de leite muito conhecido, que é o doce de leite Viçosa. Já ouviram falar? Eles falam que é o melhor doce de leite do Brasil, né? É daqui pertinho. É o doce de leite que é feito lá na Federal de Viçosa. Eles fizeram lá a fórmula na Universidade Federal de Viçosa e ele ganha concurso direto aí. Que é cientificamente comprovado que é a melhor forma. Não sei, não concordo muito. Mas ele é um doce gostoso, tá? Inegavelmente é muito gostoso. Mas o doce de leite de Viçosa, um pote dele de 400 gramas, que é assim, né? Que é o médio, ele sai na faixa de uns 22, R$ 23. E tem doce de leite no mercado aqui, em Minas principalmente, tem muito doce de leite, tem doce de leite no mercado que é R$ 10, 400 gramas, né? R$ 8, R$ 8 eu pelei, R$ 8 era antes desta crise toda, mas R$ 10, por exemplo, 10, R$ 12, que é metade do valor, né? Então o que eu faço geralmente? Eu pego esse doce de leite de R$ 12 e pego o doce de leite viçosa, coloco em potinhos, no meio, né, a amostra C e a amostra M, né? E coloca os alunos lá. Normalmente a gente não nomeia A, B, não nomeia 1, 2, né? Que é para não causar uma ideia de hierarquia. Não, se você vai numerar por número, você mistura o número, código, né? C13 com F45, que é para não passar nenhum tipo de noção para a pessoa de que há uma hierarquia, 1 e 2, né? Então 1 é melhor do que o 2. Não. Ah, e aí, o que você faz? Você separa, né, coloca a pessoa no ambiente adequado, né, correto, com os dois potinhos e vai falar para ela: você vai provar um e vai provar o outro, e vai falar para mim qual você gosta mais. Então eu fazia isso, né? Em sala de aula eu levava o doce de leite. Depois, quando eu ia para o bar com os meninos, eu falava: agora vamos fazer com cerveja, né? Aí, depois que a pessoa, né, provou aquele doce de leite, você volta com as amostras, né, passa um tempo, e aí você já tem outros potinhos nomeados já. Esse é o doce de leite Viçosa e esse é o doce de leite, por exemplo, da marca Souvenir, que é uma marca vagabunda que tem aqui. E aí você faz a mesma pergunta: qual que você prefere? O menino come e fala: olha, prefiro esse. Gente, é incrível. Eu fiz esse teste, assim, sei, eu acho que umas 10 vezes na minha carreira, porque dei muita aula já de psicologia do consumidor e aulas de marca, né? Geralmente também usava. Normalmente as pessoas, elas, quando não está nomeadas a amostras, quando eu falo, esse aqui é um doce de leite qualquer e esse também. Qual que você prefere? Dava mais ou menos meio a meio, assim, 50% preferia um, 50% preferia o outro. Quando eu falava, este é o Viçosa, todo mundo sabe que é o melhor, e este é o Souvenir, ou este é qualquer outra marca, 95% das pessoas falavam que o Viçosa era o melhor. E os outros que não falavam é porque aquela galera gosta de ser do contra, né? Que vai, não, eu vou marcar o outro aqui. Mas era incrível, incrível. Quase sempre o resultado dava nessas proporções. O que explica isso? Né? O que explica isso é uma construção que a gente faz em torno de um produto. Porque muitas vezes a gente não tem, na nossa, né, na nossa formação de gosto, uma, um, uma capacidade mesmo de diferenciar muito entre um e outro, né? Questão de gosto. Você gosta mais desse e gosta menos do outro, né? Quantas vezes a gente não gosta das coisas mais porcaria, né? Às vezes você fala assim, tem um hambúrguer artesanal, mas tem aquele hambúrguer da esquina da sua casa aí, que o cara faz naquela chapa que já tá, né?
já cheio de pedaços de hambúrguer de outros anos ali que vem, e às vezes aquele hambúrguer ali é muito mais gostoso, né? É isso que é. Por quê? Porque tem outros componentes ali, né? Tem o componente de que é um lugar que você conhece, que você está sempre comendo, é um lugar mais afetuoso, né, mais caloroso, porque você vai lá, você conhece o cara, você sabe quem é o cara que faz, no outro restaurante você não sabe quem é. Então, tem muita coisa que compõe, né, a percepção que a gente tem por um produto ou um serviço. Não é só aquilo que está sendo oferecido, né? Às vezes você vai, por exemplo, num salão de cabeleireiro, vai cortar seu cabelo, aí você corta seu cabelo, é uma pessoa super técnica, né, um lugar bonito e tal, fica maravilhoso o seu cabelo, beleza. Mas você foi atendido assim, né, de qualquer jeito. É aquele salão perto da sua casa, a mulher corta o cabelo muito bem também, não tem aquele tanto de técnica, mas você se sente bem ali, você conversa, você, né, o valor que você vai dar é outro, né, para aquele serviço. Então, isso é real, tá? Então, isso acontece. E isso é que entra também no P de preço. Então, não é só o din-din que está envolvido naquela troca, não, tá? Muito importante a gente pensar sempre nisso. Tá? Agora, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar propriamente no marketing para o setor público, né? Então, o que é o marketing para o setor público? Porque quando a gente fala de marketing no sentido amplo, e eu passei para vocês os conceitos no sentido amplo, né, é importante a gente ver que a base do marketing foi feita, sim, para que a gente possa, sobretudo, privilegiar produtos e serviços, né, muito mais voltados para a iniciativa privada, com fins lucrativos e tal, mas que também podem servir a organizações sem fins lucrativos. E aí entram, né, quem é que entra nesse rol de organizações sem fins lucrativos aí? As organizações públicas, né, que normalmente não têm fim lucrativo, certo? Então, quando a gente pega esses conceitos todos de marketing que a gente viu e traz aqui para o ambiente público, é óbvio que a gente vai precisar fazer algumas adaptações, vamos precisar fazer algumas adequações para que eles possam funcionar também, não é? Não adianta eu pensar com a cabeça, né, do exemplo que eu acabei de dar para vocês do refrigerante, né, para definir como é que nós vamos fazer a estratégia de marketing de por exemplo, de um escritório de advocacia pública, por exemplo, que uma cidade prover lá para os seus cidadãos, né? Então, para o setor público, nós precisamos redefinir algumas coisas, mas o marketing ainda assim, quando aplicado no setor público, ele vai permitir que algumas práticas da administração pública possam ser feitas com mais eficiência, tá? E aí, olha só, a principal diferença que nós vamos ver do marketing voltado para o setor público ou para o setor privado, quer dizer, a principal diferença do marketing do setor público em relação ao privado está na maneira que ele vai ser utilizado para atender ao público. Né? A preocupação central que nós temos no marketing é a de produzir resultados para o mercado-alvo, ou seja, resultados que, para um mercado que a gente está buscando atingir, mercado-alvo, ele vai valorizar. Então, no caso do setor público, quem é esse mercado-alvo? Pode ser, né, os cidadãos de uma cidade, pode ser o cidadão de, de um estado, pode ser o cidadão de um país, pode ser efetivamente o cidadão de um bairro, né, ou ainda cidadãos de grupos específicos. Então, pensa só, você tem lá na prefeitura uma, um setor, uma agência, por exemplo, que é para cuidar de mães solo, mães que não têm ali o pai para poder auxiliar na educação dos seus filhos, ou na criação dos seus filhos no geral. Por que isso é importante às vezes? Porque a mãe, ela, se ela não tem, né, um companheiro ou uma companheira em casa, ela precisa dar conta da vida dela, do trabalho e também da criança, né? E aí, às vezes, a prefeitura entende que isso é importante para o cidadão daquela cidade, então ele vai lá
ter um órgão, né? Além de ter creches, por exemplo, às vezes ele vai ter um órgão para auxiliar essas mães, né? Para buscar empregos, né? Para firmar parcerias com empresas e tal. Então, esse pode ser um mercado-alvo do marketing para o setor público, tá? Então, quando a gente fala em mercado-alvo, né, bastante atenção nisso, nós estamos falando de estratificações. O que é estratificações? Segmentação, quando a gente separa uma parte do todo, né? Eu tenho aqui toda a população de Boa Vista, mas essa iniciativa nossa, ela não é para atender a toda a cidade, porque tem muita gente que não precisa dela. Quem precisa dela? É o pessoal que está aqui, ó, nessa pontinha aqui, né? Então, como é que eu vou atender a esse pessoal aqui? Primeiro, quem é esse pessoal aqui? Tá? Que mercado-alvo é esse? Que tipo de gente é essa? O que essas pessoas esperam? O que essas pessoas querem? O que essas pessoas precisam do setor público e dessa iniciativa em específico? Aí a gente vai criar estratégias voltadas para essas pessoas, certo? Então, olha só, no marketing do setor privado, né, o que a gente vai valorizar? A satisfação do cliente. E o setor público é a mesma coisa, só quem é o cliente do setor público? É o cidadão, né? Então, tem aqui algumas questões que são muito importantes, que embora pareça, né, a ideia, né, de que nós temos, de cliente cidadão aqui, ela possa parecer, enfim, ela possa ser parecida, tem uma diferença muito grande, né? Porque quando a gente atende a um cliente no setor privado, a gente tem que dar satisfação para aquele cliente, né? E geralmente para mais ninguém, né? Aqui, no caso do cidadão, muitas vezes até quem não consome o meu produto ou quem não consome o meu serviço pode ser alvo, né, também da minha campanha, porque às vezes ela precisa saber que aquilo existe, ou para ajudar outras pessoas, ou para ela poder apoiar aquela iniciativa, ou para esclarecer também para aquela pessoa o que uma parte do dinheiro que ela entrega em impostos para a cidade está sendo utilizada para aquela iniciativa. Né? Isso é muito importante. Olha só, uma história para vocês breve aqui, aconteceu ontem. Você sabe que eu fico sempre rodando por aqui nos sites da internet, nas redes sociais, para ver exemplos de coisas que eu possa usar para trazer, para atualizar para vocês o que eu estou falando. Né? Então, eu gosto sempre de estar com exemplos afiados aí. E aí, ontem eu vi, né, Juiz de Fora, que é a cidade onde eu morei muito tempo, que eu estava lá, né, mas agora eu estou aqui em Cataguases com a minha família. Juiz de Fora está fazendo aniversário essa semana, né? Hoje, inclusive, no dia de hoje. E aí a prefeita da cidade, ela, ela, a administração, não vou falar prefeita não, porque não é ela só, né? Mas a administração pública, para comemorar o aniversário da cidade, preparou uma série de iniciativas para serem lançadas nessa semana. Comemoração, aniversário e tal. Uma, né, aí na sexta-feira, uma dessas foi anunciada, que é uma empresa grande de embalagens recicladas, que está se instalando lá, vai gerar emprego, aquela coisa toda. E a outra foi lançada ontem, né, uma outra iniciativa foi lançada ontem, muito interessante, que é um escritório público de arquitetura e engenharia. Eu achei muito interessante. Né? E a justificativa da prefeitura é justamente que, né, primeiro, né, esses serviços, normalmente, eles estão acessíveis a quem? Pessoas com poder aquisitivo um pouco mais elevado. Né? Não precisa ser rico, mas alguém que tenha condição de pagar. Eu, por exemplo, para reformar meu apartamento, eu fiz um projeto arquitetônico com um escritório e, assim, não é barato, né? Um apartamento de quarto, sala, eles cobraram lá uma faixa de R$ 5.000 aí para poder fazer o projeto. Deu chamada, não é caro, né? Se vocês pensarem. Mas para mim era muito importante, porque eu queria quebrar algumas paredes, juntar umas áreas, né? Uma com a outra. Então, eu não podia fazer isso sozinho, né? Sem acompanhamento técnico. E aí elas, né, mandaram um engenheiro lá, o engenheiro viu se as paredes podiam ser quebradas, tá? Como que eu não fiz nada, tá? Não vou fazer nada também, porque tá muito caro fazer obra. Então, vai ficar para frente. Mas o projeto foi feito lá. Então, de fato, é um projeto, né, um serviço caro. E aí,
Aí muita gente, eu vi lá, aí eu fui, né? Porque que eu gosto de ficar vendo essas coisas para trazer para a aula também. Eu fui lá dar uma acompanhada na repercussão no Instagram da prefeitura. E aí muita gente assim, nossa, é um absurdo, né? Quando tem gente que não tem nem saneamento e tal, o povo reclama muito, né, também. Aí vem sempre uma pessoa para reclamar de uma coisa que não foi resolvida e que podia ser resolvida antes daquilo. Aí fala, ah, aqui no bairro tal, tem uma rua que está esburacada, ninguém vem arrumar, tem não sei quanto tempo, e para que fazer escritório? Muita gente achando bobagem, outras pessoas valorizando a iniciativa. Mas por trás disso, e a postagem da prefeitura explica também, tem um problema, né, urbano nisso, tá? Por quê? À medida em que a população começa a acessar esse serviço de engenharia e de arquitetura que a prefeitura vai disponibilizar, você consegue também minimizar alguns problemas que aqui em Minas Gerais são muito comuns, principalmente, e vocês estão vendo lá agora em Recife, né? Que são problemas, né, de ocupação urbana irregular, ocupação urbana desenfreada, né? Então, é uma tentativa também de dar resolução a alguns desses problemas. Então, pegar uma casa, por exemplo, que está numa área de encosta e o setor de engenharia desse escritório lá e falar, olha, aqui a gente tem que fazer, né, uma proteção, aqui a gente tem que fazer isso, aqui a gente tem que fazer aquilo. Ou em lugares, às vezes, que você tem muitas casas coladas, prédios e tal, você não deixar com que as pessoas quebrem, né, pilastras, paredes, que podem comprometer a estrutura e, né, cair para um lado, cair para o outro lado, e aí você tem o problema ali de 4, 5 moradias, às vezes. Então, acaba sendo importante em vários pontos aí. Então, é interessante perceber que algumas iniciativas elas precisam muito, por exemplo, essa iniciativa, eu acho que é uma iniciativa que ela vai precisar enormemente do marketing. Por quê? Porque ela não é uma iniciativa básica, uma iniciativa que todo mundo entende que tenha, né, necessidade e tal. Muitas vezes essas iniciativas, inclusive, que são básicas, elas precisam de um reforço de um trabalho de marketing, né? O SUS mesmo que eu falei para vocês. Olha, agora na pandemia a gente viu, o SUS, é, as pessoas usando muito o SUS em vários sentidos, né? E, e a gente às vezes não percebe que está usando o serviço do SUS ali, né? O SUS não é só o atendimento básico lá, como eu já falei para vocês em outra aula. O SUS é o posto de vacinação. O SUS são os testes que são feitos lá de Covid, né? Laboratórios. O SUS é a perícia médica, o atendimento, né, que é prestado no INSS quando as pessoas têm problema para trabalhar, né, problemas de saúde e que o impeçam de trabalhar. Então, tudo isso está vinculado ao SUS. O SUS é um sistema mesmo, enorme, de saúde que a gente possui no Brasil. E muita gente, vocês viram aí, né, provavelmente vocês acompanharam recentemente o Exército, as Forças Armadas, na verdade, fizeram um documento, né, com um projeto de nação lá e tal. E uma das coisas que estavam lá nesse projeto de nação deles, que vazou aí, né, acho que foi no Antagonista, não sei, uma revista dessa, e e aí esse projeto de nação compreendia, dentre outras coisas, né, acabar com a gratuidade do sistema de saúde. Então, é uma ideia de privatização da saúde. Muita gente acha que isso pode melhorar, eu discordo assim, né, frontalmente, porque eu entendo a importância de um sistema de saúde para que o país possa se recuperar, por exemplo, né, do momento como a gente está agora. Se não fosse o SUS nessa pandemia, não ia ter sistema privado que desse conta, não, gente. Né? Porque o sistema privado tem outras prioridades. O sistema privado ele vai cobrar, é o que acontece às vezes lá nos Estados Unidos. Tem muita gente que eu, né, já vi vários casos. Eu conheci um americano que trabalhava por aqui, que ele falava sempre, ele falava assim, olha, que ele saiu dos Estados Unidos, veio para cá e ele não volta, porque ele disse que se ele voltar para lá, ele tem uma dívida de quase $500 milhão para pagar, que é porque ele teve um problema, um acidente, ele foi para o hospital operou ele, era um problema de traumatismo craniano, mas teve que fazer várias cirurgias e ele ficou muito tempo no hospital, a conta dele deu $300 mil. Agora diz ele que já está em $500 milhão e
ele não tem condição de pagar. Se eu voltar para lá, eles vão ficar me cobrando, eu não tenho condição de pagar, então eu vou ficar por aqui. Então, quer dizer, para você ter acesso a uma condição de vida digna, né, lá nos Estados Unidos, você tem que ter dinheiro, não adianta. Então, muita gente gosta de falar aqui, né? O pessoal que às vezes reclama, fala, mas aqui no Brasil, se você for para o SUS, depender de uma cirurgia, você vai ficar lá não sei quanto tempo, vai morrer e não vai ter cirurgia. Tudo bem, né? Isso é um problema. A gente precisa resolver esse problema, né? Não acabar com o SUS por causa disso. Esse problema existe, eu sei disso. Não sou otário de dizer que, né, o SUS é mil maravilha, mas o que a gente precisa fazer então? Resolver isso, né? E não simplesmente falar, então agora quem, né, entrega para a iniciativa privada e quem tiver dinheiro vai pagar, quem não tiver não vai. Né? Isso não é um modelo de nação justa. Né? Eu não entendi muito bem esse negócio, essa ideia de projeto de nação do Exército, porque não me parece um projeto de nação aquele que exclui seus cidadãos mais pobres, né? Que não tem condição de pagar. E nos Estados Unidos isso acontece muito, tá? Muita gente lá que fica com dívida pro resto da vida e vive para pagar dívida de hospital. E aí, qual é o sentido de você, né, ter a sua vida salva, sobreviver, se você vai ter que trabalhar o resto da vida só para pagar aquilo, praticamente, né? Não vai poder fazer mais nada, não vai poder comprar mais nada, viajar. Então, é muito complicado se pensar assim, né? Então, o SUS hoje, por exemplo, precisa urgentemente de uma boa estratégia de marketing para a valorização dele, né? Para as pessoas entenderem, né, o valor que ele tem na nossa sociedade. Né? No setor privado, a gente vai ter, portanto, os consumidores lá e os desejando bens e serviços e pagando por eles, né? Trocando, né, por um dinheiro, por tempo, por alguma coisa, para esses produtos ou serviços. Né? No setor público, o que a gente tem é uma relação um tanto quanto mais complexa. Né? Os cidadãos, para ter satisfação com o sistema, eles não só precisam, né, trocar e ser bem atendidos, eles precisam entender também a complexidade daquele sistema. Então, aqui, né, no marketing para o setor público, entram vários outros componentes. Né? Como é que eles pagam, né? Como é que a gente paga normalmente pelos serviços que a gente recebe no setor público? Impostos, taxas, tributos, né? Que a gente paga. Então, mesmo que você não use o SUS, você está pagando por ele, não é isso? É muito difícil você não usar o SUS também, tá, gente? É isso que eu falo para vocês. Às vezes você não usa o posto de saúde, mas você usa de outras maneiras. Se tiver um acidente, por exemplo, né, e o SAMU for acionado, é o SUS que está te atendendo. E aí, quando essas necessidades dos cidadãos são atendidas, né, essa troca ela passa a ser mais perceptível. Né? Então você geralmente não vai reclamar de um serviço em que você acha que está tendo boa troca. Por exemplo, vocês estão aqui estudando, né, no Instituto Federal, sem diretamente estar pagando, diretamente porque vocês pagam, né? Vocês pagam com os impostos de vocês. Mas essa troca, essa ideia da educação pública gratuita também, né? É gratuita na sua cobrança, porque ela tem um custo, então ela não é gratuita, né? Mas vocês estão aqui, se vocês estão gostando das aulas, se vocês estão saindo daqui com uma formação que vocês acham que é valiosa para vocês, que tem valor, né, tem sentido, né, naturalmente vocês vão entender que a defesa da educação pública é algo importante. Agora, se você sai, isso acontece, né, infelizmente, se você vai para um. Eu já tive várias experiências ruins no setor público também, com universidades, e também tive no setor privado. Né? Mas às vezes, quando você é mal atendido, aí a sensação que você fica não é uma boa sensação. E aí você vai entender que aquele serviço público ali já talvez não seja necessário, né? Então, no setor privado, essa relação é muito fácil de equilibrar. Eu fui no lugar, comi, não gostei, não volto mais. E falo, olha, eu não vou lá mais, a comida lá é horrorosa, né? Não quero mais passar nem perto daquele lugar. No setor público, a gente às vezes esquece que isso não é tão simples assim, porque às vezes não serve para você, né? Mas serve para um monte de outras pessoas. Então a gente precisa entender essa equação para a gente começar de fato, né, a equalizar corretamente essa relação entre o que eu troco, né, e o que eu recebo e como a minha necessidade é atendida. Né? Então, a nossa necessidade aqui já não é mais individual, é uma necessidade coletiva. Né?
Então, a gente, às vezes, tem que esquecer um pouco o mau atendimento que a gente teve, né, para entender a função que aquilo ali cumpre numa sociedade, tá? Então, é o que eu sempre falo. Eu tenho um amigo que ele tem uma experiência com a universidade pública muito ruim. Ele fez um curso e os professores dele eram muito ruins e tal, e ele saiu assim muito decepcionado. Aí ele é contra, né? Ele é a favor, por exemplo, das universidades cobrarem mensalidades e tal. E eu discuto muito isso com ele, porque eu sou contra. E aí ele fala que tem que cobrar e tal, porque tem muita gente que não liga. Eu falo, tá, mas o que isso vai ajudar, por exemplo, aquele professor que está lá que você não gostava a trabalhar melhor? Não é essa a relação, né? Não é isso que vai fazer com que ele trabalhe melhor. A gente sabe que tem professores que vão ser melhores do que outros professores que não vão trabalhar bem, né? E aí, o que a gente precisa é de mecanismos, né? Aperfeiçoar os mecanismos de gestão pública, né? Para que essas pessoas deem conta do que elas têm que fazer, né? Então, se o meu colega não está trabalhando corretamente, como é que a gente pode fazer com que ele trabalhe corretamente? Se eu não estou trabalhando corretamente, né? Por que eu não estou trabalhando corretamente? O que pode ser feito? Então, eu vou ser avisado. Numa empresa privada é assim que acontece, né? Ninguém chega lá para você e fala assim, o Vitor não está trabalhando bem, então demitido. Não, normalmente não, né? Normalmente o meu chefe vai chegar e vai falar para mim, você, Vitor, o que está acontecendo? Né? Você não está fazendo o seu trampo aí direito, só está reclamando e tal. Vou ter uma advertência, né? Verbal. Aí, às vezes, se eu falhar e alguma coisa, vai vir uma advertência escrita, né? E aí, normalmente, vão tendo passos aí, né? No setor público, a gente não tem muito mecanismo para resolver essas questões, porque a burocracia ainda engessa muito. Então, de fato, né, a gente precisa melhorar isso, e é uma luta, né, que sempre a gente vai tendo que travar também. É importante se discutir isso. Agora, essa relação, portanto, né, entre a satisfação que eu vou ter com o serviço e, né, o que eu estou dando em troca para aquele serviço, ela é uma relação muito mais complexa. E aí, olha só, né, uma tabelinha para vocês para a gente entender como é que são as organizações do governo e as organizações, né, de negócio privadas com fins lucrativos. A gente vendo, né, como é que isso é separado, por que são coisas tão distintas. Geralmente as organizações governamentais, elas costumam ser monopólios. Em que sentido? Não há concorrência com outras coisas, né? Então, o SUS, a educação, né, privada, o Instituto Federal, ela não está concorrendo com ninguém, né? No sentido de quê? Porque eu não dependo disso. Então, por exemplo, se você, né, preferir ir para uma instituição privada, o Instituto não vai perder com isso. O Instituto não vai acabar por isso, né? Eu não estou competindo com uma universidade privada. Eu não estou competindo com um curso técnico privado, né? Eu estou, né, desenvolvendo um trabalho aqui dentro, né, que é para entregar para a sociedade alguma coisa. Então, se você, por exemplo, acha. Tanto é que, por exemplo, tem universidades privadas que, às vezes, específicas, que são melhores do que algumas. É muito raro, né? Mas algumas universidades privadas, não universidade, alguns cursos de universidade privada são melhores do que alguns cursos de universidades públicas, né? Então, medicina, por exemplo, é um desses, né, desses exemplos. Tem universidade privada que medicina é melhor. Por quê? Porque tem mais recurso, tem mais investimento, consegue comprar mais equipamentos novos, né? Tem menos burocracia. E aí, por burocracia, gente, sempre bom lembrar, né? Burocracia nem sempre é ruim, não, né? Burocracia às vezes é necessária. Então, no setor público, eu tenho que ter alguma burocracia, porque eu não posso simplesmente chegar e falar assim, vamos modernizar esse instituto aqui hoje. Vamos comprar computador, vamos botar Mac aqui para tudo quanto é lado, né? Para a gente ter um laboratório só com Mac, porque agora não queremos um laboratório mais com computador normal, não. Então, beleza, né? Numa universidade privada, se eu quiser fazer isso, eu faço. Né? O dinheiro é meu, enquanto gestor, eu que gerencio aquilo, se eu tenho um aval para fazer, eu faço. No setor público é diferente, né? Porque a gente tem que dar conta, né, de um dinheiro que é público, que é de todos. Então, a sociedade, ela está disposta a bancar uma coisa dessa? Por que eu preciso colocar, né, computador da Apple aqui, que é muito mais caro do que um computador normal?
tem necessidade disso? Ah, não, por exemplo, né, um curso de moda, aí o computador da Apple é melhor, ele vai fazer diferença. Curso de design gráfico vai fazer diferença. Mas mesmo assim, essa diferença justifica que eu invista tanto mais nesses computadores do que em outros? Né? Não, não justifica. Então eu não vou fazer. Né? Por quê? Porque eu tenho que ter zelo com o dinheiro público. Certo? E aí a gente vai ver, né, faculdades, por exemplo, que às vezes não conseguem se atualizar, né, com equipamentos modernos, contemporâneos e tal, porque demora. E depende, o Marcelo vale mais comprar um carro do que o Mac, é verdade, mas o Mac é uma palavra. Né? E aí, olha só, para você ver, Marcelo, tem uma faculdade em São Paulo, que é a ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, eles têm lá, né? Laboratório só com Mac para os alunos deles. Olha que beleza. Eu fui visitar lá, fiquei de queixo caído, assim. Né? Tem um supermercado, um mini mercado dentro da universidade, com produtos reais, tudo direitinho lá, então, só para os alunos fazerem aula de promoção de vendas e merchandising. Eu, quando dei aula disso, né, na Estácio, na Uninasal, eu tinha que sair com os alunos e ir para o mercado para fazer atividade lá, tinha que pedir para os mercados e tal. Aí, às vezes, ia num horário que era ruim para os alunos e tal. Então, assim, e não podia ficar mexendo nas coisas do mercado, né, para organizar e tal, só para eles verem. Lá na SPM, não, você vai lá, tem um mercadinho ali, você pode mexer, alterar, fazer composição para a gente testar as coisas. Então, olha que beleza. Só quanto custa uma mensalidade de publicidade e propaganda na ESPM? É R$ 5.000 por mês. Né? Uma mensalidade de publicidade numa outra universidade, na Estácio, por exemplo, é 600. Né? Então, essa é a diferença. Então, quem é que vai poder estudar na faculdade de medicina reconhecida, por exemplo, que às vezes vai cobrar 15 mil numa mensalidade? Quem é que vai poder estudar na FGV um curso de administração que vai cobrar 3, 4 mil, enquanto um curso de administração numa outra universidade é 400 e na universidade pública é gratuito. Né? Quem é que vai poder pagar esses 5 mil na ESPM? Pouca gente. Né? Então, tem ainda mercado para isso? Tem. Os filhos das pessoas abastadas, ricos, que querem fazer aquilo, vai fazer lá. Né? Tudo bem. Agora, a maioria das pessoas não vão. Então, a universidade pública ela não tem como concorrer com ela. Né? Não tem como ela concorrer também. Ela não tem o mesmo tipo de gestão, de administração que aquela universidade privada tem. Por isso que a gente fala que é monopólio, tá? Monopólio nesse sentido. Monopólio no sentido de que a gente não precisa estar brigando por concorrência. Por quê? Porque tem cidadãos que vão precisar do serviço do Instituto Federal, da Universidade Federal, então eles vão buscar isso, não é isso? Então a gente está aqui para servir a esses. Quem tem dinheiro para pagar uma outra opção e quer pagar, maravilha, né? Vai lá, e é até bom, que desafoga e abre vaga para outras pessoas que não podem pagar fazerem, né, no Estado. E normalmente a nossa qualidade dos institutos, das universidades, é muito boa, porque graças a Deus ainda há uma proteção à remuneração desses professores. Dos professores e dos técnicos também, né? E agora a reforma administrativa que foi proposta no Congresso, né, tem a tentativa justamente de fazer o contrário, né? De pegar esse referencial do setor público, que é a boa remuneração, a remuneração justa, né? Que eu não ganho muito não, tá, gente? Só, se eu ganhasse muito, eu usava camisa bonita, estava sempre arrumado, vocês veem que eu estou sempre estrupiado. A gente ganha um valor justo pelo trabalho que a gente faz, né? Eu trabalhei no setor privado ganhando 3 vezes menos do que eu ganho hoje, trabalhando 2 vezes mais. Né? Isso é justo? Não. Eu tinha que trabalhar em 3, 4 lugares, às vezes, para poder conseguir ter uma vida legal. Né? Isso não é justo, isso não é legal, sabe? Isso não é bacana. Então, a gente não tem que equiparar a remuneração do setor público com o que está ruim, com o que está errado. Né? A gente tem que fazer o contrário. As empresas, as organizações privadas, é que tinham que chegar no nível, né, de remuneração, por exemplo, que o setor público emprega. Né? Hoje, olha, eu tenho de vez em quando eu recebo proposta para dar aula em universidade privada e tal, eu não vou, né? Claro que eu não vou. Agora, aí as pessoas acham, porque você tem estabilidade aí. Ué, não, se o setor privado me oferecesse um valor muito maior, eu conheço gente que saiu de universidade pública e foi para a universidade privada, né? Saiu. Por quê? Porque a SPM mesmo que eu falei para vocês, que embora seja em São Paulo, que é caro, né, o custo de vida, mas a SPM, às vezes ela abre edital lá para professor,
20 e poucos mil reais por mês. Né? Eu vou ganhar 20 e poucos mil reais aqui quando? Né? Então, se a SPM abrisse o edital, eu ficaria tentado em fazer lá, né, com toda a estrutura que eles têm, às vezes vale a pena você largar a sua estabilidade aqui para ir ganhar 3, 4 vezes mais lá, né? Um lugar que tem uma estrutura moderna e tal. Acontece. Então, porque só que as outras universidades, a maioria das universidades privadas, não vai fazer isso, vai pagar um valor, um salário de fome, né? Para o seu trabalhador sempre querendo puxar para baixo, para ganhar mais dinheiro, né? E aí vai colocando o trabalhador para trabalhar mais, e aí, né, ganhando menos, e você vai ficando naquele ritmo ali. Eu, quando dava aula na Uninasal, por exemplo, em Recife, eu trabalhava igual um condenado, né? Então, assim, eu dava 14 horas de aula, que é a mesma coisa que eu dou hoje, aqui. Eu dou 14 horas de aula semanais, né? Só que eu tinha a sensação de que eu estava trabalhando muito mais, porque eu era obrigado a produzir mais relatórios, a fazer mais coisas, né? Meu trabalho era mais burocrático do que é hoje, né? Acreditem. E e eu tinha que dar conta de mais coisas, porque, né, sempre precisava estar fazendo evento, coisa que eu não recebia para fazer, né, mas que eu precisava fazer para poder manter meu emprego. Então, hoje eu faço isso tudo, só que eu recebo para fazer isso. Então, é um salário justo. Né? É nesse sentido, tá? E as organizações privadas, né, negócio, elas têm que competir entre si, porque elas precisam estar trazendo pessoas para consumir seus produtos. Né? Aí aqui no Estado, não. O Estado, o governo, é constituído para poder servir os cidadãos. E nos negócios é o objetivo do lucro. Então não é nem para servir o cliente, é para ganhar dinheiro. E aí a maneira como isso vai acontecer, às vezes, né, inclui dar um bom atendimento aos clientes. Às vezes não, né? Tem lugar que, né, mesmo dando um péssimo atendimento, tem público porque cobra muito barato, por exemplo, porque tudo é muito barato, e aí as pessoas vão lá e comem lá, e compram lá e tal. Deixa eu só abrir um pouco a janela, que tá calor aqui. Abrir um pouquinho, que tá um calorzinho bom. Então, muitas vezes o atendimento ao cliente ele é só uma parte daquilo ali, é necessária para o lucro ser obtido. Os líderes políticos, geralmente, eles são instrumentos aí de grupos de eleitores, grupos, né, de pessoas ali, né, então, que vão, nesse sentido, né, serem pressionados pelos grupos de eleitores a fazer ou não fazer determinada coisa, tá? Então, instrumento nesse sentido também, né, gente? Não é que eles são manipulados, né? Eles vão agir de acordo com a pressão da sociedade. Já nos negócios, né, no setor privado, né, eles vão normalmente responder a conselhos de administração, o dono da empresa. Então, tem uma outra relação também, né, de estrutura aqui dentro. As atividades, né, públicas, elas acontecem, né, na arena pública, ou seja, elas têm que ser transparentes, elas geralmente são alvo de atenção da mídia e as atividades de negócio normalmente são protegidas da mídia. Por quê? Porque a mídia justamente recebe daqueles órgãos privados, né, em publicidade. Então, muitas vezes, eu já trabalhei em jornal, por exemplo, que você não podia criticar, né, um anunciante. Então, se tinha um problema no supermercado, mas o supermercado era o maior anunciante aí do jornal, e aí você não podia fazer matéria, né? O pessoal não podia fazer matéria criticando o supermercado. Teve um produto vencido e tal, que foi descoberto lá, e aí o pessoal passou mal, não pode falar, né? Então, normalmente você tem, né, também essa relação de transparência no setor público muito maior, tá? Na maioria das democracias modernas, contemporâneas, os cidadãos eles acabam desconfiando do setor público, né? Muitas vezes porque também não tem essa informação necessária para poder fazer aquilo. Né? E já no setor, né, privado, né, os próprios líderes ali que estão à frente têm interesse que as suas empresas prosperem. Então, eles acabam dando as informações que eles julgam serem interessantes para o público consumidor. Né? No caso do Estado, no caso do setor público, o que eu falei para vocês, a gente às vezes desconhece o funcionamento da máquina pública. Tem muita gente que não entende, por exemplo, minimamente como que funcionam algumas relações, né, no setor público, por isso mesmo elas não defendem isso, elas acham que
igual a universidade, né? Hoje você tem essa discussão, muitas vezes, a universidade... Aí tem uma galera que fala que a universidade pública só tem maconheiro e gente pelada, né? Podia ser assim, seria legal, mas não é, tá? Não tem nada disso. Vai lá na UFRR dar uma volta lá, que vocês não vão ver ninguém pelado, eu garanto. É, por mais que pudesse, né, ser interessante, mas não vai ter. E por outro lado, você tem gente que defende, né, com unhas e dentes, porque é um sistema, é um modelo. E muitas vezes nenhuma das duas, né, dos dois polos, está fazendo a reflexão sobre o papel da instituição pública de educação na constituição do país, né? É muito importante isso. Olha só, hoje, se vocês pegarem a maior parte das pesquisas científicas que resultam de coisas interessantes, por exemplo, melhorias para a sociedade, remédios e tal, vacinas, elas vêm do setor público. Por quê? Porque a organização privada ela não tem interesse em fazer isso? Não, claro que ela tem. Mas como ela está investindo dinheiro que é dela, né, que é do dono ou de um conjunto de donos, o principal objetivo é repor esse investimento, é devolver para aquelas pessoas, né, aquele investimento e depois lucrar com aquilo, né, que foi descoberto. Então, o interesse não é coletivo. Uma instituição privada que descobre uma vacina vai querer o quê? Vocês viram agora aí, ó, as vacinas da AstraZeneca chegaram à rede privada. A estimativa vai custar em torno de 350 a 500 reais uma vacina de Covid, que a gente recebeu de graça, né? Então, vê só, por que, que o setor privado vai cobrar isso? Porque para eles, a AstraZeneca gastou dinheiro desenvolvendo, ela quer ganhar dinheiro com isso agora. Está errada ela? Não, claro que não. Mas, né, por outro lado, também a gente não pode ficar só responsável por isso. Porque imagina só, uma sociedade toda pautada no dinheiro, ela vai causar distorções ainda maiores do que a gente tem hoje. Né? Você imagina se essa vacina, por exemplo, tivesse chegado só para quem pudesse pagar. Né? Hoje, a gente ainda ia ter um monte de gente morrendo de Covid, né? Ainda tem bastante gente, mas ia ter aqueles números altíssimos de gente morrendo de Covid. A gente ia ter, né, uma sociedade totalmente capenga, porque uma parte da população ia estar protegida, a outra não, e aí você não ia conseguir separar essas partes, né, protegidas das não protegidas, e você teria, né, ainda mais sofrimento, né, um sofrimento que a gente diminuiu bastante, graças a Deus, né, gente? Mas muito por conta dos avanços da ciência. Então, é muito importante, né, a gente conhecer o funcionamento das coisas. A universidade pública ela tem essa importância, o instituto tem essa importância. Né? A gente aqui talvez não tanto, porque a gente está, né, formando, vocês estão sendo formados como gestores públicos. Vocês vão atuar em campos importantíssimos, mas muito provavelmente vocês não vão ficar inventando coisa e tal. Vocês vão fazer com que as coisas funcionem melhores, né? De forma melhor. Então, só que no Instituto, por exemplo, a gente tem curso aí, ó, de aquicultura, curso de agricultura, curso de engenharia de alimentos, né? Que podem ser importantíssimos, às vezes, para resolver problemas pontuais aí. Então, é o pessoal lá do campus Amajari, se eu não me engano, está estudando, né? Algumas frutas locais, né? E vendo como é que se pode extrair aí produtos naturais, geleias, esse tipo de coisa, né, a partir de produtos naturais que a gente tem no estado, para poder, de repente, fazer com que comunidades que têm ali abundância desses recursos, de frutas locais e tal, possam subsistir disso, vender coisas a partir disso. Então, olha como é que isso é importante. Né? Isso o setor privado não vai fazer, o setor privado não tem interesse em fazer isso, porque não é da natureza dele, né? Porque ele olha para o problema do indivíduo, ele olha para o problema da Nilza e fala, Nilza, o que você está precisando, querida? Ah, você quer ter um emprego? Então eu vou te ajudar a melhorar a sua formação para você ter um emprego. Mas aí, a Daiane também quer isso, a Sharon também quer isso, o Malone quer isso, eu quero isso. E é só que a gente não tem dinheiro para pagar. Eles vão falar o quê? Eles vão falar assim, vocês quatro, então, infelizmente, fica para outra. Hoje eu vou ajudar a Nilza porque ela tem dinheiro para pagar. Né? Então, é assim que a organização privada funciona. E não tem certo e errado nisso. É a natureza de cada tipo de setor. O setor privado ele olha de uma forma, o público olha de outra. Justamente porque eu falei, o público não tem necessidade de concorrer com ninguém. Então,
ele precisa fazer pelo coletivo, é para isso que ele existe, né? Muitas vezes, infelizmente, não é o que acontece, né, gente? A gente viu o setor público trabalhando para pequenos grupos, indivíduos. Está errado, isso é o desvio, né? Isso não é o que deveria ser. Então a gente vai lá e conserta, não acaba, né? Acabar não resolve. As unidades de governo, né, geralmente, elas acabam tendo também as suas funções mal compreendidas, e já as empresas e negócios, elas têm divisões de trabalho específicas e operações organizacionais mais bem estabelecidas. Né? No sentido, não é mais bem estabelecidas no sentido de que o setor público não tem, mas bem conhecidas. Acho, né? Esse quadro aí que eu coloquei, eu peguei de uma apostila que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu acho que talvez aqui a palavra seja melhor empregada dessa maneira. Por quê? Nas empresas você sabe quem tem que fazer o quê, quais são os setores. No setor público isso existe também. A população apenas às vezes desconhece isso. Então, quem é o consumidor, o cliente do setor público, ele desconhece isso. E aí ele não tem esse conhecimento porque muitas vezes não tem estratégia para levar isso para ele. Né? Quantas coisas acontecem no setor público que a gente não sabe que acontece, que a gente não entende, né? Mas que faz com que uma roda inteira gire, né? E que a sociedade continue sendo atendida. Tá? Aqui, nas organizações governamentais, os cidadãos eles vão supervisionar as ações das lideranças, né, através do quê? De relatos da mídia, de portal de transparência, de notícias que são disponibilizadas, e eles vão controlar isso através de votações e eleições. No setor privado, né, geralmente é interno, ou os conselhos administrativos, os grupos de acionistas, o dono da empresa, enfim, é que vai, né, controlar isso. As operações de governo também frequentemente são subfinanciadas, ou seja, falta financiamento para que elas possam acontecer do jeito que tem que acontecer, e já nos negócios, essa relação é diferente também, porque você tem mais autonomia para pegar um dinheiro e aplicar no lugar onde está faltando ali. Né? E as ações as governamentais, geralmente, são envolvidas em todas as áreas da vida. Os negócios geralmente estão centrados aí em áreas bem específicas, às quais os produtos e serviços estão, né, voltados. Então, o que é exatamente marketing público ou marketing político? O marketing político é a mesma coisa do marketing público? Não, né? É muito importante a gente fazer essa distinção, porque eu já vi, inclusive, muita gente, né, tratando as duas definições como definições similares, né, ou sinônimas. E não é, tá, gente? O que é o marketing político? É o marketing que é praticado pelos partidos ou candidatos políticos. Né? Então, o objetivo do marketing político é eleger alguém, tá? Ou eleger um partido para alguma coisa. O marketing público é voltado para o cidadão, não para o eleitor. Então, olha só, no marketing político eu viso o eleitor, eu tento convencê-lo das ideias do meu candidato, das ideias do meu partido. No marketing público eu tento convencer ou informar o cidadão para que ele conheça as políticas definidas por um grupo governante que representa o Estado naquele momento ali. Tá? E aí, dessa maneira, eu consigo tornar os processos públicos mais eficientes também. Então, essa diferença é fundamental, tá? Para a gente compreender. E ele pode, né, o marketing público pode, eu coloco MKT aí para vocês irem acostumando, tá, gente? A gente sempre abrevia marketing como MKT para ficar mais fácil. Então, em muitos lugares vocês vão ver MKT, alguma coisa marketing também, tá? O marketing público pode ser também uma ferramenta muito útil para desenvolver, para elaborar, para avaliar políticas públicas. Tá? Em todos os níveis de governo, ele vai ser bem-vindo. Em toda a área de atuação política, ele vai ser bem-vindo. Por quê? Porque as pressões por mudança nos mais diversos setores, elas são constantes. A sociedade sempre deseja e almeja, né, melhorias nos processos de gestão. Tá? E, e a gente, né, como consumidores dos serviços públicos, sempre quer que eles sejam melhores, obviamente. Né? Então, às vezes você vai num departamento público
e você é bem atendido, mas fica ali uma coisa que você fala, poxa, mas isso aqui podia ser diferente, né? Por que eles não fazem de forma diferente? Por que eles não chamam? Eu fui esses dias eu precisei ir numa, eu precisei numa UBS para tomar a vacina de gripe, né? Tomar a vacina de gripe. E aí, quando eu cheguei lá, eu achei muito interessante assim, a forma como eles organizaram, porque, como tem tido uma demanda muito grande por vacinas, eles já fizeram um, uma pessoa, colocaram uma pessoa que fica triando já quem é de vacina e já preenchendo tudo que tem que ser preenchido. Então, normalmente, onde é que isso ia acontecer? Né? Lá na recepção. É quando eu chego na recepção, a pessoa vai falar, você veio para quê? Aí a pessoa veio para um atendimento médico, aí ela vai ter que fazer toda uma ficha, né? Por exemplo, uma criança que está doente, ela vai ter que fazer a ficha da criança, pegar os dados, olhar o prontuário, né? Se não tem, né? Se tiver prontuário, se não tiver, vai ter que fazer um prontuário, abrir um prontuário, entender aquele problema, classificar aquele paciente numa lista de prioridade, não é isso? Enquanto uma pessoa que foi para tomar uma vacina é algo muito mais simples, porque ela está ali para uma vacina. Eu vim tomar vacina de gripe. Ah, você veio tomar vacina de gripe? Eu preciso que você preencha essa ficha aqui, papapá, e eu preciso que você, né, tenha o documento tal e a carteira de vacinação em mãos. Muito bem. É um processo mais rápido. Então, se você consegue, né, igual eles fizeram lá, já separar os processos, você causa menos tumulto. Então, o que aconteceu? Eu vi várias pessoas que foram para tomar vacina, que chegavam, preenchia lá fora a ficha, já entrava na fila para vacinação, vacinava e ia embora. Né? Por que isso é muito importante? Isso é muito importante não só, para mim, que fui atendido rápido, né, não precisei ficar numa fila com outras pessoas que não tinham nada a ver com o que eu precisava, mas também por conta, estar num ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar é um ambiente que as pessoas normalmente estão o quê? Doentes. Né? Você está doente, muitas vezes, com doenças que são contaminantes, né? Que são doenças infecciosas. Então, uma gripe, esse dia que eu estava lá, tinha gente com sintoma de Covid, gripe, sinusite, que não se sabe o que tinha gente com outros sintomas e tal. Às vezes podia ter uma pessoa ali com uma bactéria, com alguma coisa. Coisas que às vezes, a gente, numa triagem, pode evitar outras pessoas se contaminem com aquilo. Então, para que você ficar lá todo mundo no mesmo ambiente? Então, às vezes, eu mesmo, né? Às vezes, por exemplo, eu poderia estar contaminado com alguma coisa, e uma pessoa que foi buscar um atendimento que estava com uma indisposição gástrica se contamina comigo, porque eu fiquei lá no mesmo lugar dela muito tempo, né? E aí, às vezes, falei, espirrei alguma coisa e ela acaba se contaminando. Então, é importante também para a gestão daquele espaço. Né? Você ter menos gente ali, você causa a impressão de um ambiente mais tranquilo. E para quem está doente também, é algo importante. Né? Se fica um tumulto, muita gente falando, já fica ruim para todo mundo que está doente ali. A gente está doente é horrível, né? Você está num ambiente tumultuado. Então, tem um monte de benefícios nesse tipo de política, nesse tipo de política, nesse tipo de processo de melhoria que é dado a um processo. Então, muitas vezes, é importante. A gente vê hoje, por exemplo, os agendamentos, né, que em alguns casos não funcionam, mas é uma boa medida. Olha, você vem agendado, né? Então, você tem uma coisa para fazer aqui, você já agenda, vem, já resolve, e aí você vai com a hora marcada, não precisa perder longos tempos na fila. Isso é respeito ao tempo do cidadão também, né? Que é muito importante. Então, por isso que esses processos são importantes, que eles estejam em mudança permanente, porque a população anseia por serviços melhores sempre, né? Não só hoje, ou não só quando ela está sendo atendida, mas sempre que isso pode acontecer, sempre que isso pode ser possível. Diga, Nilza. Você levantou a mão ou foi errado, Nilza? Sim, diga aí. Isso, isso. E hoje não só essas caixinhas, né, Nilza? Que hoje a gente tem vários outros canais também à disposição, as redes sociais, né?
os contatos aí, né? Mas é isso, é isso. É uma forma. Alguns setores, às vezes, até tem lá digamos, um totem, algum equipamento digital, né, Nilza, que substitui aí que serve como essa caixinha de sugestão, ou tem a caixinha de sugestão, mas isso é importantíssimo, né? Para que a gente vá entendendo a necessidade do cidadão. Porque, olha só, às vezes para você é uma coisa muito óbvia também, né? Vamos dizer assim, né? Eu fui lá nesse posto, eu vi e falei, poxa, mas por que, que ninguém separa, né, essa fila daquela fila? Ia ser bem mais rápido. Então, para mim é óbvio isso, porque eu estou esperando, né? Mas se eu não falo nada, para quem está ali naquele dia a dia, atuando, às vezes a pessoa nem tem tempo para pensar muito naquilo, né? E aí, é, isso é verdade. E essa ideia também, né Nilza, de ser lento, eu acho que diz muito a respeito às próprias pessoas, porque assim, a burocracia, necessariamente, como eu disse, ela não precisa fazer as coisas serem lentas, né? Porque ela em alguns momentos, ela tem que existir, né? Igual eu falei, poxa, você tem um processo, por exemplo, eu não posso simplesmente admitir lá você chegou lá na UPA e avisar, tá passando mal, então joga ela lá na frente. Tem que fazer uma ficha, tem que ter esse controle, por quê? Por uma questão de responsabilidade também, né? Se acontece alguma coisa com você, eu tenho como comprovar que você foi atendida corretamente e tal. Só que isso não pode servir também como justificativa para que o processo seja lento, porque aí é que entra, né, essas melhorias constantes. Então, por que a burocracia faz ficar lenta? Porque às vezes tem que pegar uma papelada para preencher que ela podia ser feita muito mais rápida se ela já tivesse um registro, né? Se ela já tivesse um histórico. Por isso que é importante a gente ter essas unificações aí. O SUS está querendo tá trabalhando nisso, né, para unificar o sistema de saúde de todo o Brasil. Porque olha só, é muito louco isso, né? Se você, quando você vai no seu posto de saúde lá, você tem lá toda a sua ficha, lá seu prontuário, seu registro. Mas se você for em outro lugar, na mesma cidade, né, eles não vão ter aquilo. Não tem, porque está lá de maneira, a maioria dos lugares, né, eu digo, porque está lá numa forma muito física mesmo, né? Então, esse posto de saúde que eu vou ali, eles têm um prontuário físico dos cidadãos, né? Então não tem isso no sistema. Então, o Conect SUS, por exemplo, né, ele vem com a ideia de justamente ser isso. Então você vai poder ver suas informações onde quer que você esteja, né? Seu médico vai poder ver essas informações lá. E se você mudar, então vamos supor que, né, a Nilza amanhã resolva mudar de cidade. E ela é atendida no posto de saúde perto da cidade dela, perto do bairro dela, ela foi para outra cidade. O médico daquela outra cidade, no posto de saúde, tem que ter acesso a tudo que já aconteceu. Às vezes a Nilza está fazendo um tratamento, né, de saúde lá que é longo. Chegou lá, né, não tem mais nada, acabou tudo, né, e aí tem que começar tudo de novo, a pessoa tem que investigar tudo outra vez. Então, para isso também é importante que a gente tenha, né, melhorias nos processos de gestão. Hoje a gente já tem, né, no ambiente digital ferramentas para fazer isso. Né? O Connect SUS é uma tentativa. Agora, aí começam a entrar outros problemas. Né? Vocês viram o que aconteceu quando o Connect SUS teve os dados roubados e até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Então, é complicado também, porque você começa a ter que ter outros setores públicos atuando em conjunto com isso. Então, a segurança cibernética é importante. Não é só aqui não, né, gente? A gente às vezes tem essa mania de desvalorizar muito o que é nosso, mas vocês olharem esses crimes, eu não sei se vocês estavam presentes quando o professor Alexandre fez chamou um convidado, né, para falar sobre a lei de proteção de dados, a LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados, né, e que o convidado até falou, né, deu alguns exemplos, ele contou um exemplo de uma cidade na Alemanha, né, que uma pessoa morreu porque não conseguiram dar entrada no atendimento dela, porque o sistema do hospital estava todo foi hackeado.
e eles não conseguiram dar entrada, e não estavam conseguindo dar entrada, né? Demorou muito tempo, a pessoa acabou falecendo, né? E o pessoal pediu dinheiro para poder devolver os dados, da prefeitura, a prefeitura de uma cidade lá na Alemanha. E aí acabou que, né, eles não pagaram, provavelmente perderam todos os dados, né? Então é complicado, porque uma coisa vai puxando outra, né? Quando você melhora um processo, ele indica também que você precisa melhorar outros, né? Então às vezes é difícil, porque o recurso público ele tem que ser muito bem administrado para que ele possa funcionar a todos os propósitos necessários. Então, é complicado. Eu entendo isso também, né, Nilson? Mas muitas vezes somos nós mesmos, enquanto agentes, que nos apoiamos. Estou falando nós, né? Eu sei que você não deve ser assim, mas, por exemplo, muitas pessoas que trabalham no setor público que se apoiam nessas burocracias para fazer com que o trabalho seja lento, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa consertar, né? Ter mecanismos para que as pessoas sejam cobradas, né? Para que as pessoas tenham essa responsabilidade maior com o recurso público. Isso é muito importante também, né? E é por isso, olha só, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, sabe, Nilson? Que o poder público, os setores, né, diversos aí, governamentais, precisam tentar sempre aproveitar as oportunidades para atender o cidadão, né, da forma mais adequada, porque isso contribui não só para o bem-estar social, mas também, né, econômico, ambiental. Porque vê só, gente, o que eu estou falando para vocês. Se eu vou lá para uma consulta médica numa UPA e eu fico nessa consulta médica durante 3 horas, né, esperando o atendimento, 4, 5 horas, é um dia de trabalho que eu perdi, né? Que eu podia ter sido atendido de repente e voltado para o trabalho, ou, né, eu podia ter sido rapidamente atendido, resolvido o problema, no outro dia estar recuperado para ir para o trabalho. Aí, às vezes, aquilo vai fazer com que eu perca 1, 2, 3 dias de trabalho, né? E isso atrapalha toda a estrutura econômica de uma empresa, de um outro órgão, enfim, a minha também, né? De repente, se eu trabalho como autônomo. Então, é importante. O ambiente, né, o meio ambiente, não só o meio ambiente natural, mas o ambiente como um todo, né? Se eu dou um encaminhamento rápido para uma solução, eu vou fazer com que aquela pessoa, por exemplo, doente, às vezes, ela não transmita lá a doença para outras pessoas. Ou às vezes, né, se eu atendo as pessoas com rapidez em alguma questão, eu vou evitar que essa pessoa então vamos supor, olha só, eu vou mudar de exemplo, que eu estou falando só de saúde, eu vou mudar de exemplo. Uma pessoa vai lá, né, renovar a carteira de habilitação dela, tá? E ela tem um probleminha de vista e tal, e ela precisa fazer o exame. Se eu não tenho, se eu tenho um processo muito burocrático para a pessoa renovar a carteira e tal, o que pode acontecer? Vamos dizer a pessoa falar, eu não vou renovar essa carteira agora, e fica sem carteira renovada e vai dirigir sem carteira. E às vezes ela dirigindo sem carteira, porque quando ela vai lá no setor para fazer na clínica médica fazer o exame, a pessoa vai identificar que ela está tendo um problema de visão, precisa usar óculos para dirigir. Mas como ela não foi, por quê? Porque a burocracia fez com que ela desistisse, ela foi deixando para depois, para depois, para depois, às vezes ela vai causar um acidente porque ela não estava de óculos, muitas vezes porque não entendia que precisava dirigir de óculos, e você sabe que muitas vezes as pessoas fazem as coisas porque são obrigadas, né? Então, você, se tiver uma carteira de motorista dizendo que você tem que dirigir de óculos, você vai dirigir de óculos. Ou você vai deixar o óculos aí, porque você sabe que se você for pego numa blitz, você vai ser multado. Mas se você não tem, né, você não preocupa com aquilo. Então, muita gente quer assim. Então, é uma composição que vai influenciar no meio ambiente como um todo, né, no nosso ambiente social. Tá? E aí, quando a gente aplica o marketing no setor público, a gente vai atuar sobre a evolução da infraestrutura, né, sobre as performances de desempenho, então a maneira como a população é atendida, a diminuição das burocracias, ó, que a gente está falando tanto aqui, né, encontrar processos para minimizar o tempo que o cidadão perde com aquilo ali, né, e melhorar a imagem institucional. Olha só, se você hoje a gente tem uma imagem do SUS que é predominantemente negativa, né? A gente no sentido geral.
Eu não, mas eu sei que. Mas se a gente falar a sociedade, o que a sociedade entende do SUS? Vocês acham que a sociedade vê o SUS como algo positivo ou algo negativo? O mais negativo ou mais positivo? O que vocês acham? Mas você acha, se você olha, por exemplo, assim, mas isso você tem esse entendimento, mas se você olha, por exemplo, as pessoas que você conhece, Nildo, você acha que a maioria acha o SUS importantíssimo, acha bom, ou você acha que a maioria tem uma visão que o SUS não presta, não funciona? Importante? Ah, que bom, menina. Nossa, no meu círculo, sei lá, eu tenho a sensação de tudo bom. Eu acho também, não. Eu tô totalmente de acordo com você. Fico feliz de você falar isso, porque, infelizmente, no meu ambiente onde eu circulo, é verdade. Pois é. Muito bem, muito bem. Não, eu concordo com você. E eu fico feliz de você falar isso, porque eu realmente, assim, no meu ciclo, o Marcelo falou meio a meio aí, ó. Eu acho que tá mais assim. Eu acho que depende do público, né? Eu acho que, como você falou, quem vê a necessidade, quem usa o SUS, né? Muitas vezes tem uma visão positiva. Quem não usa, normalmente tem uma visão negativa, né? Porque vê a reportagem na televisão, ah, fulano, aí morreu uma pessoa lá no hospital esperando, e não sei o que e tal. Aí fica tudo, não presta e tal. Mas eu toquei nisso por quê? Porque essa concepção toda, né, é imagem institucional. Tem alguns órgãos, né, que tem a imagem institucional já muito desgastada, né? A Petrobras hoje ela entrou mais ou menos isso aí, né? Ficou com a imagem muito desgastada por conta dos escândalos de corrupção, essa coisa toda, e tem tentado resgatar isso, né? Resgatar essa imagem. Mas é muito difícil, porque tem muita gente que associa a Petrobras à corrupção, que acha o seguinte: se você manter a Petrobras hoje, é manter um lugar onde as pessoas podem, né, usar para corrupção. Então, isso é muito complicado. Né? Essa diminuição das burocracias que a Nilza frisou aí, que atrapalha muito, é algo que pode ser também objetivo, né, de campanhas e estratégias de marketing. Tá? Eu vou parar por aqui, mas eu vou voltar na aula amanhã, tá? Então, gente, só lembrando vocês, a gente vai fazer todos os dias dessa semana a aula para a gente finalizar nosso componente em termos de conteúdo essa semana, tá? Os exercícios que eu vou passar para vocês, vou colocar datas todas para frente, tá? Não vai ser muita coisa, pode ficar tranquilos, tá? É mais para a gente exercitar mesmo. E as avaliações eu vou explicar como é que vão ser, que não vão ser também pesadas, não. Mas a gente vai terminar o conteúdo essa semana, mas as avaliações vão ficar só para julho, tá? Eu vou dar bastante tempo para vocês fazerem, ok? E, inclusive, no mês que vem, eu marco com vocês algumas aulas para vocês tirarem dúvidas, né, sobretudo sobre os exercícios, para a gente fazer uma recapitulação de coisas que foram trabalhadas. Então, até porque senão vocês vão ficar muito tempo sem aula, e às vezes esquece, né? Vai fazer o exercício, não lembra. Então, eu vou fazer isso. Aí eu marco com vocês em junho, né? Agora, nesse mês agora de junho, a gente marca uns 2 ou 3 encontros, não, uns 2 encontros, para a gente tirar dúvida, tá bom? Mas na aula que vem eu volto aqui, que amanhã, a aula que vem é famosa amanhã, eu volto nesse quadrinho, que aí eu vou dar mais exemplo para a gente ver como é que pode ser isso, né? Como é que eu posso diminuir burocracia, por exemplo, através do marketing, tá? Como é que eu melhoro a imagem institucional através do marketing? Como que eu melhoro performance, evolução da infraestrutura com estratégia de marketing? Eu vou falar isso para vocês ficarem
né? Precisa entenderem que isso aqui é possível, tá? Não é uma coisa que eu estou viajando, não. O Marcelo está falando, olha, o ruim para uma empresa é isso. É muito mais difícil conseguir uma imagem positiva, muito mais fácil conseguir uma imagem muito mais negativa de uma empresa. É verdade. Isso é verdade, Marcelo, porque é, a gente tem umas pesquisas da década de 80 que foram feitas que mostravam que assim uma pessoa quando ela é impactada positivamente ela conta para uma ou duas pessoas no máximo, né, a experiência que ela teve no negócio. Foi no restaurante, fui bem atendido, conta para uma ou duas pessoas, né? Uma pessoa que é impactada negativamente ela conta para entre 7 e 10 pessoas. Olha a diferença, né? Então isso explica muito, Marcelo, disso que você está falando. Claro que hoje isso talvez tenha mudado um pouco, porque as redes sociais, né, têm uma dinâmica de curadoria também diferente, né, que a gente gosta das coisas, a gente faz aqueles reviews, aquelas coisas todas, mas mesmo assim, quando é algo negativo, a repercussão é muito maior, né? E talvez, Marcelo, uma coisa que é do ser humano, né? Inerente ao ser humano. A gente tem muito isso, né? Quando alguém te faz algo negativo, você critica. Quando alguém faz algo positivo, não necessariamente se elogia, né? Então, muitas vezes a gente nem elogia. Então, também um exercício que a gente pode fazer, né? Eu tenho elogiado muito, busco elogiar muitos meus colegas de trabalho, sabe? Porque eu acho assim, a vida já é tão dura, né? A gente às vezes está trabalhando cheio de problemas, então eu tenho feito muito isso, assim. De vez em quando uma colega pedagoga responde meu plano, eu mando uma mensagem agradecendo, falo assim, poxa, muito obrigado pelo carinho, você trabalha muito bem e tal. E é incrível, gente, como as pessoas elas parece que desacostumaram com isso, sabe? Toda vez que eu faço um elogio para um colega de trabalho, a resposta quase sempre é surpresa, assim, sabe? Um tom de surpresa. Nossa, poxa, aí eu fiquei emocionada, que não esperava. A pessoa nunca espera um elogio, né? Parece que está sempre esperando uma crítica, né, negativa, não uma crítica positiva, né? Então, eu acho que isso é meio nosso, sabe, Marcelo? E talvez isso explique também porque que é muito mais fácil uma imagem ser deteriorada do que, né, levantada. Construir uma imagem forte é muito mais difícil, você tem razão, do que muito difícil, porque é mais fácil que a sua imagem negativa prevaleça por causa de poucas coisas, né? Isso acontece, viu? Eu vou parar.